Deus abençoe você e a sua família. Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Comigo, com a graça do Senhor, está indo tudo bem. Então, estamos aqui de volta, hoje com a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Foram 13 cartas do apóstolo Paulo que nós vimos aqui. O próximo livro será a carta aos Hebreus. Muitos estudiosos atribuem esta carta aos Hebreus seja da autoria de Paulo, né? Mas eles não afirmam categoricamente. Eu, pelo menos, na minha humilde opinião, o capítulo 13 da carta aos Hebreus me levou a crer que a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas estamos aqui hoje vamos falar a carta a Filemon. Deus abençoe você que está chegando agora. Você que ainda não é inscrito, eu te peço, faça a sua inscrição, tá? Aperta, dá um toquezinho no sino, né? No sininho, que é para você receber as notificações de vídeo novo. E na playlist, como eu sempre costumo dizer, aqui do lado, no meu lado aqui, do lado direito do seu celular, você vai ver a playlist. Lá tem páginas diversas, inclusive esta série, aleluia, tão edificante para mim e para todos vocês, né? E para muitos que ainda hão de assistir. Eu creio, este vídeo, esta série foi com certeza o Senhor que me levou a assim fazer. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Filemon. Esta carta foi escrita entre os anos 61 a 63 depois de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu estando na prisão em Roma. Esta carta não é dirigida a uma igreja, mas a um membro da igreja. Filemon era um cristão de muita confiança do apóstolo Paulo. Vemos nesta carta um exemplo da diplomacia e sabedoria de Paulo, amável, santo, humilde e cortês. A mensagem, um apelo em favor de Onésimo. O nome de Onésimo significa útil. Olha que bênção, né? Um escravo de Filemon que havia fugido para Roma e possivelmente tirado algo do seu patrão, não é? Então, através de Paulo, Onésimo creu em Jesus e se tornou um cristão de tal confiança que Paulo queria ficar com ele para servi-lo ali na prisão onde ele estava. A divisão são duas: saudações e ações de graça, versículos de 1 a 7, motivos pelos quais Paulo dava graças a Deus, amor e fé para com Jesus Cristo e com todos os cristãos. Os versículos de 8 a 25, amor e abnegação. Paulo intercede por seu filho gerado na prisão. No versículo 2, ele fala de Áfia, né? Logo nas saudações e ações de graça que ele fala. Áfia pode ter sido a esposa de Filemon. Arquipo provavelmente era pastor daquela igreja, ou possivelmente o filho de Filemon. Nas pesquisas que eu fiz, uns diziam que poderia ser filho, mas por ser filho não impedia dele ser pastor daquela igreja, né? E outros que ele era pastor. O importante é que ele dá essa saudação e cita o nome de Arquipo, né? Qualquer que seja, ele estava lá na casa de Filemon. O apóstolo Paulo fala, a igreja que está em tua casa. Os primeiros cristãos se reuniam nas casas. Tua está no singular, né? E provavelmente se refere a Filemon em toda a carta. Paulo estava tratando de um assunto muito pessoal. Ele escreve uma carta comovente. Ele não era tão velho como dizia,
mas as lutas, os sofrimentos, as prisões o tornaram velho. Como apóstolo, ele podia ordenar. Como velho, agora ele rogava. Paulo apelou, portanto, para o amor e a fé de Filemon que ele tinha para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ele lembra a Filemon: Onésimo antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo levou Onésimo a Cristo e está agora enviando-o de volta ao seu patrão, ao seu dono. Ele estava ciente do mal praticado por Onésimo e se oferece para pagar a Filemon tudo o que o escravo devia. Paulo emprega a palavra separado e não a palavra fugitivo. Acreditamos que era para não despertar qualquer ressentimento em Filemon. Ele tinha motivos de não mantê-lo com ele. Paulo sabia que pela lei romana o escravo fugitivo merecia severo e cruel castigo. Ele não tinha o consentimento de Filemon. Paulo queria recomendar o culpado sem desculpar a sua ofensa. Ele estava ciente de que ele havia ofendido o seu patrão. Paulo sabia que a decisão mais eficaz resultaria do livre-arbítrio e não por obrigação. Em Cristo, nossos atos corretos são sempre decididos livremente. Mesmo na igreja, a obrigação da disciplina deve ser sempre em último recurso. Quando temos de forçar as pessoas a serem boas, falhamos, usamos métodos anticristãos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6 diz: não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, Paulo aproveita a viagem de Tíquico à igreja de Colossos para confortá-los e fazê-los saber tudo o que se passava ali em Roma. E envia Onésimo com ele, porque acha que o escravo não devia ir só ao encontro do seu senhor ofendido. Ele escreve esta carta pessoal a Filemon, para Onésimo levar consigo, tornando ainda mais difícil a Filemon deixar de perdoar o culpado, né? Porque na carta aos Colossenses, Tíquico e Onésimo são recomendados à igreja toda. Vocês leiam, tá? Capítulo 4, versículo de 7 a 9. Paulo diz a Filemon: pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre, ou seja, para sempre. Onésimo agora será um servo fiel. Versículos 16, 17 e 21. Paulo, cheio de confiança, pede a Filemon que perdoe Onésimo. Receba-o como um irmão no Senhor e pede-o: se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Aleluia, aleluia. Após ter implorado acerca de Onésimo, Paulo agora presume que Filemon fará o que ele pede. Esta é, sim, uma atitude de quem realmente nascer de novo, ter compaixão. Sabemos que cada caso é um caso. E ele prossegue dizendo: prepara-me pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Ou seja, toda a igreja doméstica estaria orando por Paulo, e ele gostaria de ver todos, inclusive ver Onésimo já liberto, né? Saudações e bênçãos, versículos 23 a 25. Saúdam-te, Epáfras. Epáfras era prisioneiro em Cristo Jesus. Estava ali com Paulo, né? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Aleluia. No
final, né, dessa carta, dá para a gente ver a nossa situação aqui. Nós éramos como Onésimo, né? A gente não queria estar na presença de Deus, né? Estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, fugindo de Deus. Não conhecíamos o Deus vivo. Então, ouvimos a voz do bom pastor a nos chamar. Aleluia! A voz do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos fez entender que sem ele não há remissão de pecados. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e que nós devíamos confessar a Jesus como nosso Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Jesus Cristo está vivo. Aleluia! A sepultura não pôde se segurar. Aleluia! A fim de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, nos rendemos a Ele. Aleluia! Jesus Cristo nos leva de volta ao nosso Pai. Jesus Cristo assumiu a minha e a tua culpa. Resgatados fomos para nunca mais voltar à escravidão do pecado. Jesus Cristo nos libertou. Para a liberdade, Jesus Cristo nos libertou. Nós somos livres, nós não temos mais prazer no pecado, aleluia, aleluia. Somos falhos sim, porque ainda estamos na carne. Mas não é essa falha nossa, não é por prazer não, gente. É tanto que o Espírito Santo que está em nós, quando a gente falha, seja por nossas atitudes, o que nós falamos, né? O nosso relacionamento com o próximo, com o vizinho, né? Com nossos irmãos na igreja, no trabalho, aonde for, aonde nós chegarmos, né? O Espírito Santo, ele nos lembra, faz que a gente sinta que a gente está errado, né? Inclusive por pensamento, né? A gente deve repreender em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Pai, estamos aqui. Aleluia. Encerrando, Senhor. Muito obrigado, Pai. Encerrando as 13 cartas do apóstolo Paulo. O teu filho que já está contigo na glória. Aleluia. Aguardando não somente ele, mas como nós também. Ao grande dia que o Senhor virá. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Tudo isso a palavra do Senhor diz que é num abrir e fechar de olhos. Aleluia. Subiremos juntos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. É uma bênção, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos teus filhos que o Senhor chamou, que eles ouviram, que eles obedeceram, Senhor, e a tua palavra chegou até nós. E agora a trombeta está soando, estamos anunciando a tua palavra. Milhares e milhares e milhares estão anunciando a tua palavra, porque creem, aleluia, que Jesus Cristo, aleluia, nos trouxe de volta, ele nos reconciliou contigo, aleluia. Nós éramos transgressores, pela lei ninguém se salvou, ninguém cumpriu a lei, mas Jesus Cristo veio, cumpriu a lei, e ele de graça, ele nos deu de graça, ele nos perdoou, ele nos resgatou, ele nos chamou, ele nos justificou, ele nos santificou pela sua palavra. É muita bênção, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, por todas as famílias da terra, pelo teu povo, Senhor, que tem testemunhado o teu nome, Senhor. Grandes bênçãos, grandes livramentos, maravilhas tu continuas fazendo, porque tu és o mesmo. Tu nunca mudaste, nem jamais tu mudarás. Estamos aqui te pedindo pela nação brasileira. Te pedimos por todas as autoridades, que haja paz, aleluia. Haja paz na nação para que nós tenhamos a paz. Sabemos que a paz de Cristo, do teu Filho amado Jesus Cristo, está em nós. E ninguém pode tirar esta paz. Foi Ele quem nos deu, mas nós te pedimos por esta paz
de convivência de uns com os outros, que não haja movimentos que venham a trazer derrotas, tristezas, destruição de pessoas. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Abençoa as crianças, meu Pai. Protege as crianças, Senhor. Aleluia, dos malfeitores, Senhor. Aleluia. Protege nossos filhos, Senhor. Abençoa o trabalho de cada um. Abençoa, Senhor, o trabalho das mãos de cada um. Aquele que trabalha, Senhor, que ganha do suor do seu rosto. Aleluia, aleluia. O trabalhador é digno do seu salário. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo livro, que será a carta aos Hebreus. Tchau.